Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Eu vou direto ao ponto. Eu estava estudando a palavra de Deus de Gênesis no capítulo, de novo, no livro de Gênesis, capítulo 16 ao 21. Estava vendo ali que na história de Abraão e Sara, dois personagens não eram para estar ali, mas devido à falta de fé, a falta de obediência, a falta de temor do Senhor, entrou dois personagens ali na história de Abraão e Sara, que literalmente não era para ter entrado, mas Deus ele não desperdiça nada. Deus ele faz tudo perfeito. Mas o que acontece? Às vezes na nossa história de vida, no nosso caminhar, acontecem algumas coisas que fogem do nosso controle, mas nunca fogem do controle de Deus. Vocês podem observar que ali, a partir do capítulo 16 de Gênesis até o 21, conta a história de Agar e conta a história também de Ló. Ló, todos nós sabemos que não era para ter ido com Abraão, porque Deus falou para ele: saia da sua parentela que eu te mostrarei um lugar que você tem que ir. E o que Abraão fez? Abraão levou Ló sem a permissão de Deus. E vocês sabem que lá na frente, tudo o que aconteceu, Abraão foi parar lá em Sodoma e Gomorra, foi fortemente atacado, afrontado pelas pessoas daquele lugar. Depois saiu, a mulher dele olhou para trás, depois as filhas tiveram relação com ele, dali nasceu os moabitas, uma série de coisas aconteceu ali naquele contexto. Inclusive, os próprios trabalhadores, vamos dizer assim, de Abraão e de Ló, eles entraram em conflitos, eles tiveram que separar. E nessa separação, Ló, logicamente, foi parar lá em Sodoma e Gomorra. E aconteceu isso que eu falei para vocês. A Agar também não era para estar dentro dessa história. Quando Deus falou para Abraão que ele daria um filho, o filho da promessa, Deus deu essa ordem para Abraão, não deu essa ordem para Sara. E Abraão ouviu Sara, o que aconteceu? Abraão teve relação com Agar e nasceu Ismael. Aí teve aquela história dela ter ido para o deserto a primeira vez, voltou porque ela teve que se humilhar, porque Sara tinha que passar por aquela humilhação durante 13 anos até a chegada de Isaac. Ela tinha que passar por aquilo ali porque foi uma escolha que ela fez. Então, por isso que o Senhor mandou Agar voltar, também para poder quebrantar o coração de Agar, porque ela foi debaixo de desonra. E na segunda vez que Agar foi, mais uma vez, Agar foi para o deserto, só que dessa vez a tristeza dela era tão grande, a dor dela era tão grande, que ela não conseguia enxergar o que o Senhor estava mostrando para ela, porque dessa vez ela já não estava com o filho dentro da barriga, o filho dela estava com ela. E o que aconteceu? A tristeza dela e a dor dela era tão grande que ela não conseguia ver que tinha um manancial perto dela. A dor dela era tão grande que ela não conseguia ver solução. E Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu a oração do menino. E assim o Senhor também honrou Agar. O que eu pego para vocês, para falar para vocês dessas duas lições, dessas duas pessoas, desses dois casos, Agar e Ló, Sara e Abraão. Às vezes Deus coloca missões nas nossas mãos. Deus dá uma missão para a gente que a gente tem que cumprir. E às vezes nós queremos ouvir a voz de outras pessoas. E às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e entram pessoas nessas histórias na nossa vida que não eram para entrar. Mas Deus ele não desperdiça nenhuma história e nem por isso Deus deixou de abençoar Agar e o filho dela. E Ló também, naturalmente, mesmo depois daquela situação toda com as filhas dela, Deus não deixou de proteger e de guardar. Mas às vezes Deus está te dando uma promessa, Deus está te dando uma missão para você cumprir algo, você está querendo fugir daquilo que Deus tem para falar para você, e você ouve mais a voz de terceiros do que a própria voz de Deus, e às vezes você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer dar uma ajudinha para o Espírito Santo, e às vezes entram pessoas, situações na sua vida que não eram para entrar, e você vai para lugares que não era para você ir. Porque você se lembra que por 2 vezes Abraão também foi
para o Egito, e ele foi falando que Sara não era a esposa dele, que era irmã, e aconteceram sucessivas tragédias na vida daqueles reis. Então, o que acontece? Dentro dessa história toda que eu contei para você, o que eu quero dizer, ouça a voz do Senhor. Preste atenção naquilo que Deus está falando com você. Não preste atenção na voz de quem está falando de fora. Se Deus já te deu uma ordem, se Deus já falou para você, faça isso, faça. Não queira dar uma ajudinha para o Espírito Santo de querer fazer você aquilo que Deus não te deu a ordem para fazer. Porque às vezes a sua vida está deixando de ser abençoada porque você não está dando a devida atenção àquilo que Deus está falando com você. Às vezes você está querendo colocar pessoas no seu caminho que Deus não falou para colocar. Para pensar e ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus quer falar com você esse dia. Não queira se precipitar, não queira duvidar da palavra de Deus. Se Deus falou com você que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus de propósito. Então, se você se aliançar com Ele, se você fizer uma aliança com Ele, não importa o tempo, não importa o tempo. Abraão, ele foi ser pai com 99 anos, poderia ter sido antes, se não tivesse desobedecido, se não tivesse ouvido a voz de Sara. Quem protelou o tempo dele ser pai, quem atrasou foi ele próprio junto com Sara. Então, às vezes, Deus quer te abençoar hoje, Deus quer cumprir a promessa na sua vida hoje. Não coloque pessoas dentro dessa história, não vá para lugares e não ouça a voz de ninguém, se não for a voz de Deus, se não for no lugar onde Deus quiser que você fique. E que você possa guardar essa mensagem no fundo do seu coração, entender que hoje é o dia que o Senhor está te chamando. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando para cumprir a missão dele. Então, deixe os seus ouvidos ligados, deixe o seu coração aberto, a sua mente voltada para o Senhor.